Pronto, ok. Então, a aula aí, nossa aula já está sendo gravada. Na aula de hoje a gente vai terminar falando sobre vitaminas, que foi o assunto da última aula. E aí a gente vai detalhar um pouco mais sobre ácidos nucleicos, né? Que é a última parte, a última estrutura, ou o último dos grandes componentes químicos, né? Que a gente precisa para construir a vida, né? Para construir as bases da vida, né? Então a gente vai terminar vitaminas, que a gente já falou na semana passada. Aliás, segunda, né? Que era a aula referente à semana passada. E hoje a gente já vai dando a aula dessa semana. E aí a gente vai ver, terminar vitaminas e vamos ver aí os ácidos nucleicos, tá certo? Então vou apresentar aí para vocês. E aí assim que a gente chegar lá, assim que chegar a apresentação aí para vocês, a gente já inicia. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Pronto. Está aparecendo aí já para vocês? Sim. Pronto, então vamos lá. Tudo aqui a gente já falou, né? São aqueles slides ainda. E a gente tinha falado, tínhamos parado nesse proteínas, falamos nesse quadro, né? Falando aí sobre as principais vitaminas, não estão todas aí, mas estão praticamente as mais importantes, né? Tem algumas variações, a vitamina D tem mais de uma variação dela, mas essencialmente é isso daí. Em relação às vitaminas, a gente tinha comentado, então, por essa tabela, que elas têm dois grupos, né? A gente tem o grupo das vitaminas que... Deixa eu ver aqui se o meu... Acho que não está funcionando. Só um minutinho, deixa eu ver aqui o... Ver se agora vai. Agora. Então, a gente tinha visto que existe um grupo, né? Deixa eu mudar aqui a cor. Cor da tinta. Vamos mudar aqui para azul, né? Cor da tinta. Azul, pronto. Então, a gente viu que existia um grupo de substâncias, de vitaminas, que se dissolvem na água, né? São as vitaminas ditas hidrossolúveis. E a principal característica dessas vitaminas é que elas dificilmente vão causar alguma doença grave, justamente porque, como elas são solúveis na água, o corpo consegue eliminar esse excesso de vitamina através da urina, com relativa facilidade, né? Então, você vai beber um pouco mais de água e vai excretar, vai liberar esse excesso de vitamina pela urina. O lado ruim é que, como esse excesso ele é excretado na forma de urina, você acaba tendo que consumir essas vitaminas de forma periódica. Então, a gente não pode simplesmente consumir hoje um alimento que tem aquela vitamina e só consumir daqui a uma semana, daqui a 10 dias. Então, a gente tem que estar consumindo isso de forma muito, muito periódica. Por outro lado, a gente tem as vitaminas lipossolúveis, né? E elas recebem esse nome porque são solúveis nos lipídios. Para quem não lembra aí, lipídios são as gorduras, são os óleos, né? Então, essas vitaminas, elas têm vantagem e desvantagem, né? Da mesma forma como as hidrossolúveis, como as anteriores. Essas aqui, elas são o contrário, né? O corpo vai acumular o excesso dessas vitaminas. Isso vai ser bom porque se amanhã você não consumir esse alimento um alimento que tem aquela vitamina, você conta com uma reserva dessas vitaminas que ficam armazenadas nas gorduras do corpo, né? Nos tecidos adiposos, né? Tecido adiposo do corpo. E aí o que acontece? Precisando desse excesso, o tecido adiposo vai lá e libera gradativamente no sangue e o seu corpo é reabastecido, mesmo sem se alimentar, sem ter comido algo que tem aquela vitamina. Porém, se você come aquele alimento que tem essas vitaminas A, D, E e K em grandes quantidades, todos os dias, o que vai acontecer? Vai começar a ter um excesso muito grande dessa vitamina no seu organismo. E aí você vai sofrer justamente com o que nós chamamos de
hipervitaminose, né? Ou, genericamente falando, a doença causada pelo excesso de vitamina, né? Então, isso nada mais é do que como se fosse um envenenamento, né? Então, há algumas substâncias químicas, aquelas que o corpo não consegue se livrar facilmente, se você começa a ter excesso delas no seu organismo, você começa a se intoxicar. Então, isso acontece quando a gente consome álcool em excesso, por exemplo, né? O corpo consegue eliminar o álcool, mas em grandes quantidades, esse álcool não vai conseguir ser processado facilmente e esse excesso pode levar a pessoa ao coma, pode levar a pessoa à morte, né? Praticamente todas as outras substâncias têm algo do tipo. Inclusive, a gente tem uma terminologia chamada DL, né? Que é o que a gente chama de dose letal. Normalmente, a gente usa DL50, né? Mas existem outras DL, DL20, DL30, DL100. A gente usa DL50 porque é um padrão, tá certo? Então, o que é a DL? DL é a dose letal. DL50 porque se pessoas consumirem aquela quantidade de uma determinada substância química, 50% delas irão morrer, né? Então, isso é uma análise estatística. Algumas pessoas são mais resistentes, conseguem ainda sobreviver. Mas a ideia é essa. Toda substância tem uma DL50, né? Uma dose que, se você consumir aquela dose, uma parte dessas pessoas morrerão, né? Pelo menos metade. Isso é o que a gente chama de DL50. Então, o que acontece? Nas vitaminas hidrossolúveis, essa dose ela é mais elevada. E aí, por que essa dose ela é mais elevada nas hidrossolúveis? Justamente porque o corpo está o tempo todo eliminando esse excesso. Agora, quando a gente está falando da lipossolúvel, como o corpo não vai conseguir eliminar com facilidade, então esse excesso de vitamina vai crescer de forma significativa, né? E a consequência dela crescer de forma significativa é exatamente isso: um excesso de toxicidez e, consequentemente, pessoas vindo a óbito. Então, essas são as principais diferenças. Então, vitaminas hidrossolúveis, só para relembrar, né? Vitamina C e todas as vitaminas do complexo B, tá certo? Então, a B1, a B2, B6, B7, B5, B12, B9, que não está aqui citado. Todas as vitaminas do complexo B, elas são vitaminas hidrossolúveis, ou seja, que se dissolvem em água. Olha a estrutura de algumas dessas vitaminas, né? Então, a gente tem aqui a vitamina B1, aqui a B2, a B3, que era também há muito tempo atrás era chamada de vitamina PP, certo? A gente tem a vitamina B5, a vitamina B6 e a vitamina C. Poderia ter botado aí a B7, a B9, a B12 também, tá? Mas a ideia é a mesma. Por que elas são solúveis em água? Porque elas são capazes de formar um tipo de ligação química chamada ligação de hidrogênio, certo? E aí, o que é que faz essas ligações de hidrogênio? É só isso que eu vou citar? Não. Mas, na maioria dos casos, e em todos os casos das vitaminas, vai ser isso, tá certo? Isso é um assunto de química, eu não vou entrar em detalhes com vocês, tá? Mas, para a gente localizar essas ligações de hidrogênio, isso é importante aqui em biologia. Então, por isso que eu vou marcar. Então, toda molécula que tenha esse grupo OH, ela vai formar ligações de hidrogênio. Esses tracinhos aqui, ó, aqui representam um átomo de carbono, aqui representa outro. Cada pontinha dessa, cada vértice desse, representa um átomo de carbono, tá certo? É uma forma simplificada na química da gente desenhar moléculas que são mais complexas, tá certo? Então, o que acontece? Quando você tem muitos grupos OHs ou grupos NH, tá? Aqui está NH2, né? Pode ser NH, pode ser NH2, pode ser NH3, não importa. Isso vai favorecer a formação justamente de ligações de hidrogênio. Quando você tem nitrogênios também com carga positiva ou negativa, isso também favorece esse tipo de interações. Então, repare que nessa vitamina B1, ao longo da sua estrutura, existem essas regiões que fazem a ligação de hidrogênio. E vão ser elas que vão se ligar à água, né? Essas partes da molécula da vitamina B1 é que vão se ligar à água, permitindo que elas se dissolvam na água.
Se a gente vem para a B2, ó, a vitamina B2 é ainda mais solúvel, porque ela tem, ó, um grupo OH, aqui tem outro, aqui tem outro grupo OH, aqui tem um NH, tá certo? Então, todas essas estruturas, aqui tem outro OH, ó, fazem ligações de hidrogênio. Então, quanto mais estruturas delas ao longo da molécula, mais fácil dela se dissolver em água. E quanto menos carbonos, né? Quanto menor for a molécula, mais fácil também dela se dissolver. Então, essa molécula aqui, por exemplo, ela só tem um OH aqui, tá vendo? Aí você pode julgar, então ela não é tão solúvel, né? Porque só tem um OH. Mas não, ela se dissolve muito bem. Porque a quantidade de carbonos dela também é pequena. Ela tem 3, 4, 5, com mais um, 6 carbonos. Se você for contar aqui, embora aqui tenha mais OHs, mais NH, a quantidade de carbonos é bem maior. Né? Então, isso são coisas que a gente deve considerar para verificar se elas são solúveis ou não, tá certo? Todos esses exemplos estão aí, ó. Aqui, ó, grupo OH, né? Mais um grupo OH. Talvez vocês encontrem estruturas como essas aqui, ó, auxiliando nas ligações de hidrogênio, tá certo? Mas prioritariamente não são elas que formam, elas podem auxiliar. A presença desses oxigênios aqui intensificam as ligações de hidrogênio dos caras que vão fazê-las, né? Então, quem vai fazer, eu selecionei de azul aí. Esses oxigênios aqui que estão perto de quem vai fazer essa ligação, eles podem intensificar, fazer essa ligação ser mais forte. Qual é a consequência disso? Se dissolve ainda melhor na água, tá certo? Então, ó, de novo, grupo OH, outro grupo OH. Então, isso é a característica de quem forma ligações de hidrogênio, de quem vai se dissolver relativamente bem em água, tá certo? Então, vitamina B e C, todas as vitaminas do complexo B e a vitamina C são solúveis em água. Agora, vejam as lipossolúveis, né? Quem são as lipossolúveis? As lipossolúveis são as vitaminas A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Essas vão se dissolver nas gorduras. E por que elas não se dissolvem em água? Porque não tem essas estruturas, né? Ou se tem, em alguns casos a gente vai ver que tem, é muito pouquinho, não é nessa quantidade feito essas moléculas que eu mostrei para vocês. Quer ver uma coisa? Vamos ver aí as lipossolúveis. Olha aí, ó. Olha a estrutura do retinol, né? Que é a vitamina A. Ela até tem um OH. Tá vendo? Comparem aqui a vitamina A com essa vitamina aqui, ó. B3. As duas têm um OH, tá vendo? Agora, quantos carbonos tem nessa vitamina B3? São 6 carbonos no total. Vamos contar quantas tem lá na vitamina A? Ó, 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Percebe a diferença? Então, embora ela também tenha um OH, igual a vitamina B3, mas ela, ao invés de ter só 6 carbonos, ela tem uma quantidade bem maior. Eu até já me perdi aí quantas tinham, né? Mas 6, 7, 8, 9, é para lá de 15 carbonos aí tem, né? Então, veja, muito mais carbonos faz com que só essa ligação não seja suficiente para prender, para dissolver ela na água. Por isso, né, que ela não se dissolvendo na água, ela vai se dissolver em gorduras. Por isso que a gente chama de lipossolúveis, né? Porque se dissolve em lipídios. Então, pode ser em gorduras ou óleos, de maneira geral. Dá no mesmo, né? Então, são solúveis em gorduras ou óleos. Veja o colicalciferol, que é a vitamina D, né? Também tem um grupo OH, mas quantos carbonos tem aí, né? Se a gente for contar, ó, só nessa partezinha aqui já tem 6 carbonos, né? Mais um aqui 7, aí 8, 9, 10, 11. Deve ter aí para lá de uns 20 carbonos. Então, só esse OH não vai ser suficiente
para formar a ligação de hidrogênio. A mesma coisa com a vitamina E, tá vendo? Só tem um grupo OH aqui. E a vitamina K é a pior de todas, porque nem grupo OH tem. Então, de todas, a mais difícil de dissolver em água, praticamente impossível, é justamente a vitamina K. Então, é essencialmente isso que diferencia as vitaminas hidrossolúveis, ou seja, que se dissolvem em água, das vitaminas que são lipossolúveis, ou seja, aquelas que vão se dissolver em gorduras, certo? Então, ó, a DEC, né? A, D, E, K são as vitaminas que se dissolvem em gorduras. Complexo B e vitamina C é solúvel em água, tá certo? Então, sobre vitaminas, a gente tinha essencialmente isso daí para falar. Agora, a gente vai falar sobre os ácidos nucleicos, que é um outro grupo de substâncias. É um outro grupo de substância que a gente não está acostumado, que a gente também precisa compreender, melhor dizendo, né? Não é tão mencionado no nosso dia a dia, na nossa alimentação. Já vocês vão entender o porquê, mas que é necessário para a manutenção da vida. Sem os ácidos nucleicos, nada no nosso organismo funciona e o nosso corpo ele entra em colapso. Mas aí, se você vai no nutricionista, por exemplo, e pede para ele passar uma dieta para você, ele vai se preocupar com todas as substâncias químicas que nós vimos até agora. Vitaminas, sais minerais, proteínas, lipídios, tudo. A única coisa que ele não vai se preocupar em colocar na sua alimentação são os ácidos nucleicos. Alguém de vocês faz alguma ideia do porquê de ácidos nucleicos ser o único das bases elementares da vida que o nutricionista não vai se importar de colocar na nossa alimentação, mesmo a gente precisando comer ele todos os dias? Por causa que os outros alimentos contêm ele? Vários? Foi isso que falou? Vários alimentos? Não, porque outros alimentos contêm ele. Então, mas quando você vai no nutricionista, o que ele está fazendo? Está dizendo o que é importante você comer todos os dias, né? Então, olha, coma isso, coma aquilo. Então, basicamente, quando o nutricionista faz um trabalho bem feito, né? Você não é para você comer nada que ele não tenha escrito ali. Essa é a ideia por trás da consulta com o nutricionista, né? Aí a pergunta é, por que como ele vai colocando cada alimento? Vou dar um exemplo. Nutricionista coloca carne. Olha, consuma carne vermelha porque ela é rica em vitamina B, do complexo B, por exemplo, ele vai dizer, né? Além de fornecer proteínas. Aí ele vai dizer, mas não consuma carne todos os dias, porque ela é rica em gorduras. E o excesso de gordura saturada faz mal para o seu organismo. Então, intercale, né? Um dia você come carne vermelha, um dia você come uma carne mais magra, um peito de frango, por exemplo, né? Para se poupar da gordura. A pergunta por que ao colocar esses alimentos, Lucas, ele vai dizendo tudo o que você tem que comer para obter cada nutriente, né? Lipídio, proteína, vitaminas, carboidratos, mas ele não se preocupa em dizer qual alimento você tem que comer para ter os ácidos nucleicos? Essa é a pergunta. Não sei se ficou mais claro agora. Não sei, professor. Alguém sabe? Alguém quer dar um chute aí? Quer tentar? Quer arriscar? Bom, como ninguém respondeu, então suponho que não, né? Então vamos lá. A questão, Lucas, é que todos os alimentos. Diga um alimento para mim que a gente consome que não é originado de um ser vivo. Vocês conhecem algum alimento que não vem de um ser vivo? Arroz. Arroz é um grão que vem de uma planta. Planta é ser vivo. E aí, chutem aí à vontade. Pensem aí em algum alimento que vocês acham que não vem de um ser vivo. Acho que é biscoito. Biscoito. Do que é feito biscoito? Vamos ver do que é feito biscoito? Eu vou abrir aqui para vocês um compartilhamento de tela, tá certo? Digam aí um biscoito que vocês queiram conferir. O treloso, né? Treloso. Vamos lá, o velho trelozinho, né?
Eu fui falar um dia desse em sala de aula que o biscoito treloso é o alimento do estudante, aí me disseram que não, que treloso estava ultrapassado, que o negócio agora era... Qual é a outra marca? Futurinhos, né? Futurinhos tá tomando conta aí, né? Mas na minha época era treloso. Vamos lá, deixa eu abrir aqui a composição do treloso, então. Vou abrir e vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos ver do que é feito o biscoito treloso, tá certo? Compartilhar uma janela. Deixa eu ver se eu acho. Eu estou procurando a composição do biscoito. Vamos lá. Isso tem na embalagem de cada biscoito, tá? Se você olhar no biscoito, você vai ver essa informação que eu vou mostrar para vocês. Não estou achando aqui. Deixa eu ver se eu acho uma fotografia do biscoito. Aqui, ó, perfeito, achei. Estão vendo aí a imagem aqui no canto direito? Sim. Pronto. Aí, o que é que tem nesse como ingrediente, né? O que é que eles adicionam para fabricar esse biscoito? Eles usam açúcar, farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, né? Que é a vitamina B9, gordura vegetal, cacau em pó, corante natural, caramelo 4, emulsificante, lecitina de soja, aroma idêntico ao natural do chocolate, fermento químico, bicarbonato de sódio. Então, tem várias substâncias químicas aqui, né? Uma das coisas que tem aqui é farinha de trigo. Essa farinha de trigo, vocês sabem como é que ela é feita, né? Tem uma ideia de como é que ela é feita, né? Pega o trigo e tritura esse trigo para formar a farinha dele, né? E aí a gente usa como base para pão, para uma série de outras coisas. Aí eu pergunto para vocês, o trigo vem de onde? Da terra, que é Da plantação, É uma plantação. uma planta. É uma planta. Então, veja, em qualquer alimento, seja industrializado ou não, eles vão utilizar algo que veio de origem vegetal ou animal. Veja, eu não citei aqui, mas as outras coisas, todas elas também vêm de origem animal ou vegetal, tá certo? Aqui eu acho que é tudo vegetal. Olhando rapidamente aqui, acho que é tudo vegetal. Só que, o que acontece? Eles estão tudo purificado aqui, né? Então, nenhuma dessas substâncias tem ácidos nucleicos, mas a farinha de trigo não. A farinha de trigo não sofre esse processo de purificação, né? De purificação, de separação de algum de seus componentes em relação aos demais. Então, no que vem farinha de trigo, já vem junto ácidos nucleicos. Quando você come carne, já vem ácidos nucleicos. Quando você come arroz, feijão, quando você come qualquer alimento não industrializado, né? Macaxeira, inhame, já vem na sua composição ácidos nucleicos. Por quê? Todo ser vivo vai possuir em todas as suas células ácidos nucleicos como parte da sua estrutura. Então, o nutricionista não se preocupa em escolher um alimento que seja, vamos dizer assim, né? Rico em ácidos nucleicos, porque na prática, gente, todos os alimentos naturais, de origem natural, já têm ácido nucleico. O que é que não tem ácido nucleico, né? Aquele pozinho lá do suco que o cara compra, né? Ali, basicamente, é uma essência para dar o cheiro e o sabor da fruta, que imita a fruta, né? E a cor, corante. Às vezes, um vem com açúcar ou não. Aí, aquilo ali são produtos químicos. Aquilo ali não é um alimento propriamente dito, digamos assim, né? Mas qualquer alimento, essencialmente, vem de origem vegetal ou animal, né? E qualquer animal ou vegetal, ele vai ter, pode ser fungos também, né? Como cogumelos é o caso, por exemplo.
Então, eles tendo uma origem de ser vivo, automaticamente vão ter ácidos nucleicos. E aí, quando vocês virem aqui o que são os ácidos nucleicos, vai parecer meio óbvio, né? Vamos dizer, óbvio, Aquiles, que vai ter. Óbvio que vai ter. Como é que se diz? Que vai ter ácidos nucleicos, né? Porque esses são seres vivos, né? Então, vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui para a apresentação para vocês. Vamos lá. Pronto. Então, o que são os ácidos nucleicos propriamente dito, né? Eu já tinha comentado rapidamente sobre eles quando a gente falou sobre RNA e DNA. Mas o ácido nucleico ele é formado por um grupo fosfato. O que é um grupo fosfato? É um elemento químico fósforo ligado a 4 átomos de oxigênio. Desse jeitinho que vocês estão vendo aí, tá certo? Isso aqui é o grupo que a gente chama de grupo fosfato. Então, esse é uma das 3 peças que precisam ter juntas para formar o ácido nucleico, tá certo? A gente precisa de uma pentose, tá? E aí, o que são pentoses? Pentoses são açúcares, são carboidratos, né? Lembra que eu tinha falado lá, logo no início para vocês? Eu falei, olha, os carboidratos, eles podem ser classificados em pentoses e hexoses. Deixa eu procurar aqui o slide que a gente tinha falado sobre isso. Aqui, ó, tá vendo? Que a gente tinha falado das pentoses e das hexoses. Lembra disso aqui? Lá nos monossacarídeos? Aí eu disse, olha, a desoxirribose, ou melhor, a ribose, ela é a pentose que vai estar presente no RNA, tá certo? Essa é a estrutura dela. E a desoxirribose é quase a mesma estrutura, mas ela não está presente no RNA, ela está presente no DNA. Qual é a diferença de uma para outra? Na desoxi, como o próprio nome já diz, né? Tá escrito errado aqui, eu pensei que eu tinha corrigido. Deixa eu botar aqui uma observação aqui. Corrigir, é desoxirribose, né? Então, a desoxirribose, ela não tem um oxigênio. Tá vendo aqui que aqui tem um H, só um hidrogênio, enquanto que aqui tem o oxigênio mais o hidrogênio. Então, essa é a ribose e aqui é sem o oxigênio, por isso o nome desoxirribose. Então, essas duas pentoses, ou uma ou outra, é que vai ser o segundo elemento que vai compor os nossos ácidos nucleicos. E aí, qual vai ser aqueles? Bom, se a gente estiver falando da molécula de DNA, a pentose em questão vai ser a desoxirribose. DNA desox, tá certo? DD, desoxi DNA. Enquanto que o RNA vai ser, a pentose vai ser a ribose. Então, RR, tá certo? Ribose, RNA. Esses nomes não são por acaso, tá? É porque RNA significa ácido ribonucleico, tá certo? Ribo de ribose. Enquanto que DNA significa ácido desoxirribonucleico. Então, esse D aqui é de desoxi mesmo. Então, por isso, DDRR, né? Desoxi, DNA, ribose, RNA. Então, alguém quer se arriscar aí? Essa pentose é uma ribose ou uma desoxirribose? Vou mostrar lá a estrutura para vocês verem. Alguém se arrisca aí? Pode mostrar o outro de novo? Posso. Gravou aí essa imagem? Acho que é uma ribose. É só o que está em rosa, tá? Quem foi que disse ribose aí? Alguém falou aí ribose? Quem foi que falou? Eu, Jung. Jung, né? Vamos ver lá. Então, jogo dos 7 erros, né? No caso, jogo do um erro aí, né? Gravou aí a estrutura. Então, é um pentágono Peraí. na parte de cima e duas ramificações OHs aqui para baixo, né? E para cima aqui tem um CH2. Vamos lá ver. E aí?
Lembra do pentágono? 5 carbonos, o oxigênio em cima e as ramificações estão aqui embaixo, ó, no carbono 2 e no 3. E aí, Jung acertou ou errou? Acho que ele acertou. Acertou, porque talvez vocês estejam se confundindo porque estão vendo mais 2 OHs aqui em cima, né? É. Mas esses OHs, ele foi removido para formar a ligação com o grupo fosfato. Lembra que para um lado você tem o grupo fosfato e para o outro lado a gente vai ter uma base nitrogenada, que é o outro lado que eu vou falar. Então, por isso que esses OHs não estão lá presentes. Entendeu? Mas vocês podem marcar aqui, ó. E aqui é o oxigênio, aí, ó, para a direita, sentido horário, tá? Esse é o carbono 1, esse é o 2, o 3 e o 4. Onde estão ligados o OH na ribose? No 2 e no 3, tá vendo? E os dois OHs aqui, que não estão lá, estão na posição 1 e na posição 4. Aí vocês vão ver lá que isso não existe, né? Aliás, perdão. Esse OH está na posição 1 e esse OH está na posição 5. Né? Porque aqui tem um carbono 4, aqui tem um carbono 5, e esse OH está ligado no carbono 5. Então, o OH do 1 e do 5 é o que não está presente lá, justamente porque a gente substituiu pelo grupo fosfato e a gente substituiu lá pela base nitrogenada. Quer ver? Ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Tá vendo? Do 2 para o 3 estão os dois OHs. Aqui é o carbono 4 e no carbono 5 já está ligado quem? O grupo fosfato. No carbono 1, que tinha um grupo OH, agora está ligado quem? A nossa base nitrogenada. Então, para reconhecer se era uma ribose ou desoxirribose, você só tem que olhar para o carbono 2 e carbono 3. Como tem OH em ambos, ribose. Se tivesse só hidrogênio no carbono 2, seria desoxirribose. Desoxi quer dizer sem oxigênio, tá certo? Por isso, desoxi. Tranquilo aí? Tudo bem? Sim. Então, vamos lá. Então, agora a base nitrogenada, Agora né? vai dar uma travadinha, pode repetir? Posso. Então, a gente tem aqui o grupo fosfato e tem a nossa pentose. Na pentose, se no grupo carbono 2 e no carbono 3, né? Lembra que a gente conta sempre no sentido horário. Então, se no carbono 2 e no carbono 3 tem os grupos OHs, então a gente está falando de uma ribose. Se tivesse um OH de um lado e no 2 tivesse só o hidrogênio, aí seria desoxirribose. Beleza? E aí, para o lado direito, ligado nessa ribose, a gente tem uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas são 5, tá certo? A gente tem adenina, timina, citosina, guanina e uracila. Então, são essas 5. Eu quero de novo que vocês olhem aqui e vejam qual dessas 5 bases nitrogenadas fazem parte dessa estrutura, tá certo? Então, olha aí como é que é a estrutura. São 2 anéis, tá vendo? Se vocês olharem, aqui é um pentágono, é um anel de 5 lados, ó. Um lado, 2, 3, 4 e 5. E enquanto aqui é um hexágono, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem um NH2 aqui para cima. Então, vamos comparar lá para ver se a gente acha quem é. Pode ser alguma dessas 3 aqui de baixo. Pode ser alguma dessas 3 aqui de baixo. Citosina, a timina ou uracila. Deixa eu voltar lá para vocês verem. Quantos anéis tem aqui? Quantos ciclos desse? São quantos ciclos? Não são 2, né? Um ciclo e aqui é o segundo ciclo, né? Esses de baixo aí, tem quantos ciclos? Citosina, timina e uracila. Vocês estão conseguindo me ouvir? O Mate estava bugando, voltei. Entendi. Vamos lá. Eu vou repetir mais uma vez. Veja. Essa é a nossa base nitrogenada no nosso ácido nucleico modelo, né? Existem outros, inúmeros outros. Aqui é só um exemplo.
essa nossa base nitrogenada, ela tem dois ciclos, ó. Aqui é um ciclo, tá vendo? E aqui é outro. Então, ó, um pentágono, tá vendo aqui o pentágono? Eu tô fazendo um desenho aqui com o mouse. E aqui é um hexágono, né? 6 lados, tá vendo aqui? Então, são dois ciclos e no hexágono a gente tem um grupo NH2 ligado. A minha pergunta é, quem pode ser essa base nitrogenada? Todas as bases que existem são essas. Adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Aí a minha primeira pergunta é, pode ser uma dessas aqui de baixo? Citosina, timina ou uracila? Não. Não. Pode. Oi? Eu acho que pode. Por que você acha que pode? Veja, é um jogo de 7 erros. É só você olhar o desenho aqui. É que Né? o outro Desses tava com dois, um hexágono e um pentágono. E Isso, embaixo dois só tem um. Isso, exatamente. Esses três só tem um anel. Por isso que a gente chama de pirimidina, tá certo? Esse anel, assim, ó, as bases que só tem um anel, a gente vai chamar elas de pirimidina. Esse é o grupo, tá certo? Veja que todas as três têm essa estrutura aqui todinha, igualzinha. A única diferença são os complementos. Por exemplo, a citosina, na posição, vamos lá, esse é o carbono 1. Cadê aqui? Carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Então, veja, na citosina, no carbono 2, que seria aqui, né? Você tem uma ligação extra, uma ligação dupla com o oxigênio. No carbono 4, 5, no carbono 6, você tem aí um grupo NH2. Se você olhar a timina, é a mesma estrutura. Qual é a diferença aí na estrutura? Ó, de novo, carbono 1, 2 e 3. Aí, ó, 4, 5 e 6. Qual é a diferença? É que na timina, no carbono 6, ao invés de ter um NH2, tem um oxigênio, uma dupla com oxigênio. Então, são essas pequenas diferenças que vão fazendo sendo uma base nitrogenada ou outra, tá certo? Mas veja, o que eu perguntei foi bem mais simples, foi essas três bases, essa daqui pode ser uma daquelas três? Não, porque tem dois ciclos, tem dois anéis aqui, né? Um pentágono e um hexágono, dois anéis. Enquanto que as pirimidinas, que foram as três daqui de baixo que eu mostrei para vocês, todas elas só têm um anel. Então, só pode ser, ou é uma purina automaticamente, né? O que é a purina? A purina são justamente o que tem os dois anéis, né? Um pentágono e um hexágono. Aí a minha pergunta é, agora, aquela molécula é uma adenina ou uma guanina? De novo, um jogo dos 7 erros. É olhar e comparar. Qual é a diferença entre essas duas aqui? Olhando uma para a outra, adenina e guanina. O que é que uma tem que a outra não tem? Que uma no topo é NH2 e o outro é oxigênio. Isso. Veja, aí o que é que eu recomendo? Vocês olharem para o oxigênio. Porque NH2, as duas têm, tá vendo? Agora, dupla com oxigênio, só quem tem é quem? A guanina. Então, o segredo é olhar para as diferenças, certo? Olha para as diferenças. Então, se tiver dupla O lá naquela base, então a gente já sabe que é guanina. Se não tiver, se tiver só o NH2, a gente já sabe que é adenina. Vamos ver aí? Decorou, né? Com oxigênio, guanina, só com NH2, adenina. Vamos ver lá? E aí, adenina ou guanina? Adenina. Isso, adenina, tá certo? Então, essa é a diferença. Aquiles, preciso decorar isso? Claro que não, né? Vocês precisam apenas ter uma noção. O que é importante? O que é bom, né? Ajuda bastante. É você identificar que existem duas classes. As bases nitrogenadas são divididas em duas classes. As purinas, que têm dois anéis, e as pirimidinas, que têm 3 anéis. Então, quem são as pirimidinas? Citosina, timina e uracila. E quem são as purinas? Adenina e a guanina. Tá certo? Então, isso é importante. Decorar a estrutura, quem tem o quê, isso não é importante, não. Mas lembrar que as purinas têm 2 anéis
e são adenina e guanina, tem que lembrar que pirimidina é um anel só e é citosina, timina e uracila, isso aí é importante, tá certo? Então, na prática, por que que isso é relevante? Ó, vamos lá. Grupo fosfato, tá vendo aqui o grupo fosfato? Aqui é uma pentose. Percebeu que aqui embaixo não tem nem H, nem tem OH. Deveria ser H ou OH, né? Quando ele bota R, ele quer dizer aí radical. É uma forma genérica de dizer que aqui tanto pode ser um H, como pode ser um OH. Depende se a gente está falando de uma ribose ou uma desoxirribose. Beleza? Então, aqui foi a forma que ele achou de desenhar a pentose de maneira genérica, independente se você quer se referir a uma ou a outra, tá certo? E aqui ele tá com a adenina, tá certo? Então, tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui é um ácido nucleico, ó. Você tem o grupo fosfato, você tem a pentose e você tem a adenina, tá certo? E esse ácido nucleico, ele vai formar uma ligação com outro ácido nucleico, ó, tá vendo? Grupo fosfato, aqui é a nossa pentose, de novo com o R, porque ele não quis dizer, ele não quis especificar se nesse exemplo ele estava falando da ribose ou da desoxirribose. E aí a gente tem uma outra base nitrogenada, que é a timina, tá certo? A adenina, ela só forma ligações químicas com a timina, tá certo? A adenina só forma ligação química com a timina, ligação de hidrogênio. Então, só vai formar um parzinho se for adenina com timina. Por que isso, Aquiles? Porque essas moléculas só são capazes de formar duas pontes de hidrogênio. Então, aqui tem uma e aqui tem outra, né? Então, isso dá uma espécie de encaixe nessa ligação de hidrogênio, tá? Já a guanina e a citosina, né? Guanina e citosina, elas formam quantas ligações de hidrogênio? 1, 2, 3. Isso tem a ver com a estrutura da molécula, tá? Isso tem a ver com a estrutura da molécula. Então, guanina sempre vai fazer ligação com a citosina, tá certo? Então, isso é algo que vocês também precisam lembrar. A adenina se liga com timina através de duas pontes de hidrogênio, enquanto que guanina e citosina só se ligam entre elas com 3 pontes de hidrogênio, tá? Quando eu era estudante, da idade de vocês, vendo esse assunto na escola, o professor deu um exemplo que já era muito antigo na época, né? Eu vou dizer que se vocês lembrarem, se vocês conhecerem, melhor dizendo, vai ajudar a vida de vocês. Atrapalhar não vai, né? Que é o seguinte, ele fazia, para a gente lembrar com qual molécula, qual base liga com qual base, ele fazia uma associação. Então, se vocês conhecerem esses cantores que eu vou falar, então, resolve a vida de vocês. Já ouviu falar do cantor Agnaldo Timóteo? Cantor bem antigo. Não. Quando eu era da idade de vocês, já era bem antigo, inclusive. Eu já não... acho que eu conhecia porque a minha avó ouvia, alguma coisa do tipo. Você já ouviu, alguém de vocês já ouviu falar de Agnaldo Timóteo? Ninguém, né? Não. Pois é. Aí então acho que não vai ajudar tanto vocês, mas AT ele fazia isso, né? Agnaldo Timóteo era o nome do cantor. Então, Agnaldo Timóteo, AT junto, adenina e timina. Então, uma liga com a outra. Já ouviram falar da cantora Gal Costa? Já. Sim. Já Gal Costa vocês conhecem. Pronto. Então, se conhece Gal Costa, já resolveu o problema. Por quê? Gal Costa, tudo junto, né? Então, guanina com citosina. Se você sabe que é guanina com citosina, só vai sobrar adenina e timina. Então, automaticamente, se é Gal Costa, guanina se liga com citosina e o que sobrar se liga entre si. Aí, talvez, algum de vocês me lembra, ô Aquiles, mas não são 4 moléculas, são 5. Né? Estão vendo aí que são 5? 2 purinas e 3 pirimidinas, estão vendo aí? Faltou mostrar a ligação da uracila. Só que aí a uracila não forma ligações.
por uma razão muito simples. A uracila, ela está presente na molécula de RNA. Tá certo? Então, ela substitui quem no RNA? Ela substitui a timina. Então, quais são as moléculas, as bases nitrogenadas presentes no RNA? Adenina, guanina, citosina e uracila. Enquanto que a timina, ela só está presente no DNA. Então, quem são as do DNA? Adenina, guanina, citosina e timina. Então, veja, adenina, guanina e citosina estão presentes tanto no DNA como no RNA. A timina só está presente no DNA e a uracila só está presente no RNA. E daí, Aquiles? É que essas ligações de uma base nitrogenada com a outra, isso só acontece no DNA. Por isso que não é importante mostrar, não faz sentido, na verdade, eu mostrar ligações da uracila aí para vocês, justamente porque essas ligações não acontecem, tá certo? Vamos ver a estrutura do DNA e do RNA aí, relembrar que a gente entende o porquê. Na estrutura do RNA é uma sequência só de ácidos nucleicos. Então, como é uma sequência só, então você não vai ter uma base ligando a outra. No caso do DNA, são duas sequências. A gente chama de fita dupla, ou melhor, dupla fita. Então, cada fita dessa vai ter uma sequência de bases nitrogenadas. Veja, o azul representa a citosina aqui, a barra verde representa a guanina, a amarelo aí, né, a adenina, e a vermelha, a timina. Então, se você observar, ó, a vermelha está sempre ligada à amarela, tá vendo? Vermelha ligada a amarelo, vermelha ligada a amarelo, vermelha ligada a amarelo. Por quê? Porque nesse ponto aqui, ó, dessa fita, eu tenho uma base vermelha. Quem é a base vermelha? A timina. Então, para encaixar perfeitamente aqui, é necessário que na outra fita eu tenha qual cor? Eu tenha qual base? A amarela. A amarela é justamente quem? A adenina. Então, aí forma o parzinho, tá certo? Então, como tem duas fitas no DNA, e essas fitas ligam-se umas às outras, aí é necessário que quem faça essas ligações sejam as bases nitrogenadas. No caso do RNA, como é uma fita só, então não tem sentido fazer ligação. Como é que vai fazer ligação? Não faz, tá certo? O máximo que pode acontecer, e isso realmente acontece, é uma base daqui, né, da fita do RNA, ligar a outra base da própria fita. E ao fazer isso, essa fita fica toda enroladinha, tá certo? Então, isso daí acontece. Então, por exemplo, nossas células são bem pequenininhas. A olho nu não dá nem para ver, de tão pequenas, né? Mas, mesmo elas sendo bem pequenininhas, a fita de DNA pode chegar em alguns seres vivos, em algumas situações, a terem centímetros de tamanho, né? Porque ela é tão comprida, ela é formada por tantos nucleotídeos, né? Por tantos ácidos nucleicos, que a estrutura fica gigantesca. Aí talvez você esteja perguntando, e como é que algo tão grande, com centímetros de tamanho, pode caber dentro da célula? É porque, embora seja grande, é bem fininho, né? O tamanho, a espessura da fita de DNA, ó, ela é de 2 nanômetros. Aí talvez vocês perguntando, e o que é nanômetro, Cris? Eu nunca ouvi esse tamanho. Bom, vamos fazer aqui uma comparação bem simples, né? Deixa eu parar aqui a apresentação. Olhem para cá. Olhem para cá para a câmera. Então, esse tamanho aqui, mais ou menos, dá para ver as minhas duas mãos aí, não já? Dá. Então, esse tamanho, mais ou menos aqui, ó, entre as minhas duas mãos, é 1 metro. Se eu dividir esse tamanho em 1000 pedaços, a gente vai ter o tamanho de 1 milímetro. 1 milímetro é mais ou menos a espessura da ponta da sua unha. Se você pegar a sua unha e dividir em 1000 pedaços, você vai ter 1 micrômetro. Tá certo? Quer dizer, algo que não dá nem para ver mais, né? Os olhos não conseguem nem ver. E dependendo do microscópio, também não dá para ver nem com o microscópio. Dependendo de qual microscópio você esteja utilizando. Se ele não for muito potente, não dá para ver, não. E se você pegar esse micrômetro, né, que você já pegou a sua unha e dividiu em 1000 vezes, e dividir em mais 500 vezes, isso vai dar exatamente o tamanho
da fita, a espessura da fita de DNA. Então, a gente está falando aí de algo extremamente fininho. Então, o DNA, apesar de ser comprido, ele é tão fininho que aí ele consegue se enrolar e caber dentro da sua célula, tá certo? É como se ele fosse grande para um lado, mas pequeno para o outro. Como ele se enrola, uma coisa acaba compensando a outra. Então, apesar de ser mais comprido do que a célula, ainda assim ele consegue caber dentro da célula, tá certo? Então, a estrutura do RNA e do DNA é essa. Tá aqui separadinho, ó, para vocês. O RNA, assim como o DNA, são formados por citosina, guanina e adenina. Tá vendo? Ó, citosina, guanina e adenina, tá certo? Quem é o diferencial? O diferencial aí é a presença da uracila e da timina. Então, deixa eu mudar aqui a cor, né, para a gente marcar. Então, ó, no caso do RNA, a gente vai ter a uracila, tá certo? A quarta base nitrogenada é a uracila. Enquanto que no caso do DNA, a quarta base nitrogenada é a timina, tá certo? Normalmente, a gente vai chamar essas bases só pela letra, tá certo? Então, quando tiver escrito C, citosina, G, guanina, né? Então, ó, as bases do RNA são CGAU, né? Citosina, guanina, adenina e uracila, CGAU. Enquanto que as do DNA, CGAT, citosina, guanina, adenina e timina, tá certo? Então, essa é a estrutura. Então, ó, ácidos nucleicos, tá aí o nosso mapa conceitual para a gente relembrar, né? O que é que são os ácidos nucleicos? Eles são moléculas grandes, é isso que quer dizer macromoléculas, formadas pelo encadeamento de nucleotídeos, tá certo? E o que é que são esses nucleotídeos? Aquela estrutura base que a gente viu. Um grupo fosfato, uma pentose, que pode ser desoxirribose ou ribose, e mais uma base nitrogenada, que sempre são 5 opções no total, né? Mas para o DNA são 4 e para o RNA são 4. Trocando aí timina com uracila. No DNA é timina, enquanto que no RNA vai ser a uracila, tá certo? Qual é a função dessas moléculas? A função dessas moléculas é o processo de produção, de síntese, essencialmente de proteínas. E as proteínas, elas vão ter várias funções no nosso organismo. Desde digerir, a gente viu isso lá em proteínas, né? Desde fazer auxiliar no processo de digestão de um alimento, né? O que a gente chama de enzima, a aceleração de uma reação química, que são as enzimas também, ao transporte de oxigênio, a construção dos músculos, enfim. As proteínas, elas vão ter uma série de funções no nosso organismo. E cada proteína tem uma função de acordo com como ela foi formada, né? Com quais aminoácidos foram formados. E quem dá a ordem para montar, né, a sequência correta para montar aquela proteína é justamente a estrutura do DNA sendo auxiliada pelo RNA, né? Então, o DNA a gente costuma dizer que é o segredo, né? É ele quem diz, ele quem sabe o mapa, né? Quem vai se encaixar com quem, em que ordem, em que sequência, enquanto que o RNA é o comunicador, né? É quem vai chegar lá e passar a informação. Olha, o DNA tá mandando juntar os aminoácidos desse jeito aqui, tá certo? Então, essas duas estruturas é quem vão comandar a estruturação, principalmente das proteínas. Mas não só das proteínas, né? Da própria célula, propriamente dito. Então, quando o seu corpo está duplicando a célula, ele está fazendo isso por uma ordem do DNA. O DNA é que governa o mecanismo de sobrevivência. Certo? Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de bioquímica, né? E a gente deve estar entrando no próximo capítulo do livro, já na semana que vem. Eu não cheguei a postar a aula de segunda ainda, eu vou fazer tudo junto, tá certo? Porque a aula de vitaminas não estava completa. Daí eu já vou colocar lá para vocês como sendo a aula de vitaminas e de ácidos nucleicos. Já vou colocar tudo junto. Eu já boto o exercício e os 2 vídeos das gravações. Tranquilo?
Alguém de vocês tem alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer? Não. Não, né? Então, pronto. Então, se não temos pergunta, a gente fica por aqui. E na próxima semana, provavelmente na segunda-feira, nós retomamos a aula, tá? Como eu tinha falado lá para vocês, na segunda-feira, o horário lá da turma tá constando como segunda de vocês. Mas eu tô com um probleminha e aí fica melhor para mim dar aula para vocês na segunda. A gente só não vai ter nossa aula na segunda-feira se eu tiver na segunda-feira à tarde. Aí, se chocar o horário com a nossa aula, eu remarco com vocês ao longo da semana. Ou na terça, ou na quarta, a gente vê o melhor horário que não choque com as aulas dos outros professores. Tá bom? Então, a gente fica por aqui. Tchau, tchau para vocês. Até segunda-feira. Tchau, Aquiles.